Oi, gente, bom dia. Meu nome é Nilza, sou irmã do Carlos Eduardo, mais conhecido por Dudu da Vida e Arte. Então, pediram na escola pra gente fazer um videozinho falando sobre as crianças especiais, né? E como é a nossa convivência com ele. Então tá, o Dudu nasceu com paralisia cerebral. Eu não me lembro muita coisa daquela época porque eu tinha 11 anos. E na minha época, com 11 anos, a gente era meio avoadinha, né? Mas eu lembro assim, eu lembro que eu não gostava dele, eu não suportava ele, porque quando ele chegou, quando ele nasceu, eu fui no hospital ver, ele era a coisa mais feia desse mundo. E eu esperava encontrar um bebê Johnson, como a gente falava naquele tempo, né? Quando eu cheguei no hospital pra ver, ele era magrinho, desse tamanico, parecia um filhote de rato, medonho de feio, cheio de fio e tubo, saindo por tudo que é buraco. Eu lembro de eu falar pro meu pai assim, ui, que coisa feia. Meu pai brigou comigo, né? Falou assim, não fala assim do seu irmão, tadinho. Então tá, aí a mãe veio pra casa, veio sem ele, porque ele ficou no hospital mais de um mês lá, um monte de probleminhas que ele tinha. E quando a mãe, aí eu fiquei com mais raiva dele ainda, porque quando a mãe chegou em casa, a gente não podia pular do colo da mãe, a gente não podia abraçar a mãe, porque a mãe tava com os peitos desse tamanho, né? Porque não podia dar de mamar, nem nada, toda dolorida, bem triste. Né? Só que naquela época a gente não entendia muito bem isso, né? Mas aí ele chegou em casa e a gente foi se acostumando com aquele ratinho, a gente foi se apaixonando por aquele ratinho e foi um amor assim que não tem tamanho. Quanto ao probleminha dele, né? A gente, naquela época, a gente não se dava muita conta disso. Ele era meu irmão, ele era um bebê e a gente fazia o que tinha que fazer com ele e acabou. A gente brincava, eu fui perceber que ele tinha algum problema, eu já tinha acho que uns 14 anos mais ou menos. Porque aí ele tinha dificuldade para sentar, ele não sentava, ele não andava como as outras crianças na idade dele. Aí eu perguntei para minha mãe, eu lembro de eu ter perguntado para minha mãe por que ele não fazia nada disso. Aí ela me explicou, né? Mas para mim, tudo normal. Para mim, para nossa família, ele foi muito bem aceito na nossa família, nossa. A gente ia para campinho de futebol, jogar bola, a gente carregava ele, a gente ia brincar de pega-pega, de qualquer coisa, a gente carregava ele, botava ele numa cadeirinha, no carrinho, ele ali sempre junto com a gente, toda a vida. E aí a gente, né, o tempo foi passando, a gente foi crescendo, tudo, conheci meu marido, e ele se apaixonou pelo meu marido de uma maneira, assim, incrível. Como disse naquela novela da Jade, o clone, né, Maktub, estava escrito. A paixão foi à primeira vista. Então, desde que a gente se conheceu, ele e meu marido têm uma relação assim muito boa. Aí a gente casou, tudo, e depois a gente veio embora para Santa Catarina, eles ficaram lá em São Paulo. Depois de um tempo a mãe veio morar aqui com a gente também. E aí meu irmão se realizou, né? Porque estava perto do meu marido, que na época era cunhado dele. Aí há 7 anos atrás a minha mãe faleceu de câncer de pulmão. E como a mãe já morava aqui com a gente, ele ficou continuando com a gente, normal. E foi até interessante, porque no primeiro Natal que a gente passou sem a mãe, a gente sempre faz uma brincadeira aqui no final de ano, né? A gente tava brincando tudo e cantando, não sei o quê, e ele começou a chorar, porque eu e meu marido, a gente sempre faz os convidados, né? E a gente cantando Janeirão Di, que é de praxe. E ele começou a chorar, a gente parou tudo, ele ficou no desespero, foi a primeira vez que ele chorou de desespero depois que a mãe faleceu. Aí foi todo mundo pra cima dele, todo mundo abraçou, conversando com ele e tudo, né? Aí ele pediu para, pelo amor de Deus, a gente não cantar mais, porque aquela música era uma música que a mãe gostava muito, que ela achava muito engraçadinho a gente cantando, e ele ficava muito triste. Eu tô muito triste, eu quero a minha mãe, a gente abraçando ele e tudo. De repente ele olhou pro meu marido e falou assim, a minha mãe foi pro céu, né, pai? Foi a primeira vez que ele chamou meu marido de pai. A minha mãe foi pro céu, né, pai? Mas você vai cuidar de mim, né? Aí pronto, não teve quem não chorasse, quem não se acabasse de chorar. E lógico, todo mundo falou que ia cuidar dele e tudo, não sei o que, não tem. E a partir daí, meu marido deixou de ser cunhado e passou a ser o pai. Como ele sempre gostou do meu marido, mas a partir daí ele passou a ser a luz dos olhos. O meu marido passou a ser a luz dos olhos dele, né? Então eles se dão muito bem, os meus filhos sempre aceitaram ele muito bem. O meu filho, quando era pequeno, carregava ele para tudo que é canto para brincar, ele era um maloqueiro. Então a nossa convivência com o Dudu é muito boa.
Tá, ele é uma pessoa bem tranquila, lógico, como todos nós, ele tem os ataques de pelanca dele de vez em quando, né? Quando alguma coisa não sai do jeito que ele quer, mas nada que a gente não consiga contornar. Então, assim, a nossa convivência com o Dudu é muito boa, ele é uma pessoa muito querida, muito inteligente. E eu agradeço demais a minha mãe por tudo que ela fez por ele, porque ela me entregou ele pronto. Eu não tenho que fazer nada, só cuidar. Porque tudo que ele tinha que aprender, tudo que ele sabe, tudo que ele entende hoje, graças à minha mãe, aos esforços da minha mãe, ao sacrifício que a minha mãe fez. Então, eu vou parar de chorar, porque eu já estou me emocionando e já estou chorando. Então, é aqui uma homenagem à Semana da Pessoa com Deficiência, e eu agradeço a Deus por tudo que minha mãe fez pela gente e por ela ter deixado esse presente para mim. Beijo.